Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horário você está assistindo a esse vídeo, mas vamos continuar com uma das nossas aulas. Hoje iremos falar sobre fração. Isso mesmo. Vocês aí de casa já está com a tarefinha, tá bom? Então, fração é o que? É uma parte do inteiro. Veja. Temos o numerador e o denominador. O numerador indica a quantidade de pedaços que ele foi dividido. Era um pedaço foi dividido, veja, era um pedaço de pizza que foi dividido em 8 pedaços. Então, como se lê? 1/8, tá bom? Lembrando que numerador, a gente, na hora de fazer a escrita dele, ele se escreve normal. Já no denominador, não. No denominador, nós precisamos de ter uma leitura mais especial. Especial, tia Jaque? Sim, especial, porque nós iremos usar inteiro, meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. E depois de 10, que a gente vai, por exemplo, esse daqui que você está vendo, 1 é o que? O numerador. E o 12 é o denominador. Como é que a gente vai se escrever esse numeral aqui? Então, vamos lá. 12 avos, igual a tia Jaque falou. Passou de 10, já usa avos. Aí, tá bom aqui? Depois de 10 avos. Então, você está vendo, vocês viram na representação de como é utilizado, como por exemplo, tia Jaque falou 12 avos. Então, temos um pedaço que foi dividido em quantas partes? Em 12, tá certo? Lembrando bem. Então, pintou o quê? Uma partezinha e ficou as outras, que foi dividido em 12. Então, 12 avos, tá bom assim? Então, veja só. Na atividade aí de vocês, vocês vão observar as frações. Observe cada criança. Temos 3 crianças, Anderson, Carla e Renata. E temos umas perguntinhas, que até a letra E. Na letra A, que criança comeu o pedaço maior? Era um pedaço de chocolate? Nessa barra de chocolate, temos quantos pedaços? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Lembrando que é uma barra de chocolate e tem 4 pedaços. Então, qual a criança que comeu o maior pedaço? Foi quem? Quem comeu o maior pedaço? Anderson, né? Vocês estão vendo aí. Tá? A parte escura. Qual é a parte da barra que Anderson comeu? Sabe como? Vai ficar aí 1/3. Certo? 1/3 da parte. Ele comeu da barra. 1/3 da parte. Quanto Carla e Renata juntas comeram juntas? Elas juntas comeram o quê? 1/3 da barra. Tá certo? Quem comeu o menor pedaço? Quem comeu o menor pedaço? Carla. Foi? Foi Carla que comeu? Olha aí. Então, logo abaixo temos aí 3/4, 6/4 ou 2/4. Como é que vai ficar aí? Essa leitura aí dessa barra de chocolate. Vai ficar 3/4, 6/4 ou 2/4. Vai ficar o quê? Quem sabe? 3/4, não é isso? Então, marca aí. Para representar as frações indicadas, nós vamos representar aí o numerador 1 e o denominador 3. Como é que vai ficar essa parte aí? Você vai fazer o que aí? Nesse círculo. Isso. Vai pintar uma parte e vai dividir ela em 2 partes. Que vai ficar 1/3, tá bom?
Vocês viram no vídeo a representação muito bem de como a gente representa através de figuras, dos desenhos, tá bom assim? Então, você aí de casa vai fazer aí, observar o modelo aí de cima, que tem a fração, leitura, representação e a quantidade. Temos a fração é 1/3, leitura, a fração é 1 e é 1 sobre 1/3, não é isso aí? A leitura vai ficar 1/3 e a representação aí, ó, vai ficar, tem 3 pedaços, mas um é pintado. E a quantidade, temos 3 bolinhas, mas vai ficar pintado o quê? Uma bolinha, não é isso? Porque é 1/3. 1/3. Veja só. Então, seguindo aí essa regra. Agora, vocês viram, tia já explicou direitinho, tá bom? Alô galerinha, estamos de volta, o canal Resolvendo Aprender vem com tudo. Nós passamos uma temporada aí afastados, sem fazer vídeos, porque nós estávamos nos capacitando. Então o professor Júnior vai trazer dessa vez para vocês os melhores conteúdos. E vamos começar com frações, aquele conteúdo que a grande maioria acha tem dificuldade, mas aqui nós vamos trazer de uma maneira bem fácil. E aí eu pergunto, qual a ideia que você tem sobre fração? O que você imagina que é fração? Fração nada mais é do que dividir algo em partes iguais, não importa quantas, mas se for em partes iguais é fração. Então vamos dar um conceito, o que é uma fração, o que nós podemos entender por fração mesmo também, assim, falando de um conceito de uma maneira formal, o que nós poderíamos definir fração? Nada mais é do que uma parte de algo, uma parte do todo, então um pedaço, a fração é um pedaço de alguma coisa. Olhando aqui o exemplo, esse tablet de chocolate aqui, nós temos o seguinte, cada pedaço desse é uma fração desse todo aí, de toda a parte. Se nós pegarmos aqui uma pizza e fatiarmos ela em vários pedaços, cada fatia é uma fração da pizza inteira. Se nós pegarmos aqui uma jarra com suco e colocar copos em partes iguais, em copos o suco, cada copo desse representa uma fração. Se nós pegarmos um bolo e fatiarmos também esse bolo, e cada fatia desse bolo vai ser também o que? Uma fração do bolo inteiro. Então, fração nada mais é do que isso. Então, já que nós conhecemos, vamos agora representar. Como nós vamos representar? Nós vamos usar números para representar essas frações. Olha o esquema aí, ó. Então, dessa maneira aqui nós temos 1/5, é uma fração, 1 dividido para 5, onde nós temos o numerador, o número de cima, e o denominador, o termo de baixo. Então, isso é uma das maneiras de representar. É a única? Não. Poderíamos representar assim, ó, 1 dividido para 5, não é a maneira mais usual, mas também pode ser representada, E aí aquela coisa, nós apresentamos aí duas palavras, numerador, denominador, e aí vem aquela perguntinha na cabeça, mas o que é mesmo realmente isso? O que é o numerador? O que é denominador? Vamos entender melhor, vamos olhar aqui direitinho, vamos começar pelo denominador. O denominador é a parte de baixo da fração, ela indica o número de partes em que algo será dividido. E o numerador é o número de cima, a parte de cima da fração, e ele vai fazer o que? Ele vai indicar quantas partes nós vamos pegar, nós vamos considerar daquela parte toda que foi dividida. Então, o numerador indica o número de partes que usaremos dessa quantidade que nós acabamos de dividir. Só isso, Então, além dessa questão da representação, nós podemos ler uma fração. Como nós vamos ler ela? Vamos observar que o numerador vai ser sempre números o quê? Números cardinais, aqueles números que indicam quantidade, 1, 2, 10, 15, 20 e assim por diante. No denominador já podemos ter número fracionário ou ordinário. Por exemplo, o 2 é meio, metade, o 3 é terço, Do 4 em diante vai ser quarto, quinto e assim por diante. Acima do 10 nós vamos usar a palavrinha avos, neles também. Então eu trouxe aí uma tabelinha com alguns números. Olha aí, 1 dividido para 2, 1 meio. Outra, 4 dividido para 7, 4 sétimos. 1 dividido para 10, nós vamos ler 1/10 e assim por diante. Então a leitura de uma fração não... Agora nós iremos falar sobre a deficiência intelectual. Veja só, a deficiência intelectual ela
ela quis dizer o quê? Na concepção, assim, é o quê? Ela é incompatível, como é que se fala? Ela é incompatibilidade sanguínea e doença genética, tá bom? Muitos deficientes mentais são ligados a interações cromossômicas. Por exemplo, a síndrome de Down, ele também é um deficiente intelectual. Muitas das vezes, eles eles têm a inteligência dele, o modo dele, mas ele não é igual a mim ou você, que é normal, que não tenha algum tipo de que não tenha deficiência intelectual. Deficiência é essa o quê? Que não aprende na sala de aula, que não consegue raciocinar, tá certo? Não consegue acompanhar igual seus coleguinhas acompanham. Isso não quer dizer que se eu passar uma atividade e você não entender, você já tem deficiência intelectual. Não, tá certo? Deficiência intelectual, isso aí requer tempo para a gente ir observando, prestando bem atenção às crianças, aos jovens, de como eles se comportam em meio às atividades junto com os seus colegas. Porque não é toda hora que você vai entender, né? Mas se for uma criança que não entenda nada direto, toda vez que a professora está lá explicando e ele nunca entende nada, não é questão dele não querer aprender, é porque ele não está entendendo nada. Então, se ele não entende nada, ele tem algum tipo de deficiência intelectual, tá certo? Então, você aí de casa vai fazer uma atividade que Tia Jaque vai colocar no grupo, tá bom? E você vai registrar através de fotografias e vai mandar pra mim, tá bom? Lembrando que temos prazo. Não pode passar até sexta-feira. Todas as atividades que Tia Jaque irá passar no grupo sobre a deficiência intelectual, vocês têm até sexta para me mandar as fotos de todas as atividades, tá bom? Assim, para Tia Jaque poder fazer um vídeo bem legal, tá bom? Pra gente. Então, vocês vão ficar com mais um vídeo muito legal sobre deficiência intelectual, que vai ajudar muito na nossa atividade, tá bom? Assim, ó, um beijo no coração de vocês e tchau, até amanhã. Nós vamos conhecer agora um trabalho que tem transformado a vida de milhares de famílias há quase 70 anos. Eu estou falando da ABADES, Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social. Uma instituição dedicada à saúde, educação, capacitação e inclusão de crianças e adolescentes com deficiência intelectual e autismo. Hoje, a ABADES oferece assistência a quase 1000 famílias. Um trabalho grandioso e incansável que busca meios de beneficiar ainda mais gente, como mostra agora a reportagem da Elaine Cortez. Nesta escola, as lições mais importantes da vida não estão nos livros. Cadernos diferentes ensinam fórmulas únicas. A diversidade que vira só diversidade, da teoria à prática. Nós focamos não na deficiência, nós podemos potencializar aquilo que cada indivíduo tem de mais especial. E eles têm muito talento. Olhar com beleza, com leveza, acreditando que o ser humano pode ir além das suas limitações. A arte de pintar o primeiro sorriso, de conectar quem ainda não descobriu nem mesmo o quanto a tecnologia diminui distâncias. É movimento para quem só consegue sair do lugar na imaginação e com a força do outro. Pela Escola Especial da ABADES passam quase 200 alunos todos os dias. Dos 6 aos 22 anos de idade, alunos que estão dentro do transtorno do espectro autista, com alguma deficiência intelectual ou que sofrem de alguma síndrome rara. Transformações de vida é rotina para nós. Todos os dias a gente recebe aqui
Pessoas que chegam desesperadas, desesperançadas e conseguem aqui na Abades uma mudança de vida total. Cada família que passa por esta porta vê abrir um caminho, aprende os passos que levam na direção dos próprios direitos. O direito de ser, de pertencer a uma sociedade. Crianças e jovens que saem dos bastidores para o protagonismo. Postura, flexibilidade, passos firmes, equilíbrio. É assim que a arte ensina a vida, que não existem limites intransponíveis. Elas são reconhecidas pelo que elas são capazes de apresentar, a questão da autoestima delas, né, que fica bem elevada cada vez que elas se vestem com a roupa de balé, que elas se maqueiam, que elas vão subir num palco. Elas sabem que vão ser aplaudidas de alguma forma. É o reconhecimento do próprio corpo e do que se pode fazer além dele. Um circuito de obstáculos que treina os desafios cotidianos. A conquista de subir um degrau, apenas um. Nessas salas, sonhos se realizam. São os ensaios de uma vida comum que talvez você nem imagine como é difícil para cada um deles. A gente vai treinar hoje, ó. Fazer a escovação. Como que dobra, Bruno? Igual a gente treinou, tá bom? Vai lá. Terapia ocupacional, fisioterapia, psicologia, psicopedagogia e tantas outras especialidades que eles não poderiam pagar são oferecidas de graça no Centro de Diagnóstico e Tratamento. Quase 1000 pessoas todos os meses descobrem que são cada vez mais capazes. Crianças que não comiam sozinhas descobrem o sabor da autonomia, que vai levá-las depois para uma entrevista como esta. Igor, agora eu vou estar conversando com você sobre a atividade de vida prática, que é muito importante para mim para a colocação no mercado de trabalho. É o emprego apoiado. Vagas são buscadas para encaminhar talentos especiais. Eu gosto na cozinha, fritar batata, ficar na chapa e fritando as carnes. Faz 4 anos que Igor tem um propósito. Ganhar dinheiro. O objetivo dele? E vai ser a faculdade. Eu tenho muito orgulho nele, porque até hoje ele sempre aprendeu várias coisas nas limitações dele. O garotinho que começou a falar aos 7 anos não é um jovem com atraso intelectual e autismo. Para o mercado de trabalho, Igor é somente um cozinheiro exemplar. Tudo que ele quer, ele compra, né, com o dinheiro dele. Há 5 anos, essa dançarina do ventre ocupa um cargo de muita responsabilidade. Eu sou responsável pelas pausas dos operadores, que é uma empresa de cobrança de faculdade educacional. Marina supervisiona a produtividade de uma grande empresa. Eu tenho sonhos de crescer no mercado de trabalho. É um orgulho assim quando ela sobe num ônibus e vai trabalhar sozinha e volta sozinha. Você não imagina o que é dentro da gente. A gente se sente cumprindo uma missão. Isso é muito gratificante. Não tem um profissional que não fique feliz, emocionado com esses depoimentos, com essa evolução. A Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social já mudou a história de muita gente. Falta hoje recurso financeiro, esse é o principal, para que possamos levar adiante o atendimento a mais pessoas. Por isso, pelo 2º ano, a entidade promove um evento que pretende arrecadar fundos. A Feijoada da Abades, apenas uma oportunidade entre tantas de provar o gosto bom de ajudar quem precisa. Que tem feijão. Eles fazem o convite com música, dança e teatro. Que história é essa? Todo mundo dançando e eu fazendo a feijoada da Abades sozinha?
Vamos, gente. O que vai ter na Abades, Marco? Fala pra gente. Feijoada. Vai ter feijoada na Abades. E fazem pose para chamar a atenção para o que pode fazer de nós mais iguais com todas as nossas diferenças. As pessoas têm que ver isso como uma oportunidade de estender a mão, de ajudar, comprando o seu ingresso, o seu convite, vindo aqui ver a apresentação dos nossos atendidos, prestigiá-los, né? Comer uma feijoada deliciosa e se abraçar essa causa. É uma causa tão nobre, né? Que é a causa da pessoa com deficiência. Participe você também dessa feijoada beneficente da Abades e ajude essa entidade que há tantos e tantos anos ajuda um número grandioso de pessoas. A feijoada acontece no próximo sábado, dia 31 de agosto, sábado, a partir das 11h30 da manhã, na sede da instituição. Anote, Avenida Morvan Dias de Figueiredo, número 2801, na Vila Guilherme, Zona Norte de São Paulo. Os convites podem ser comprados pelo site que está aparecendo agora aí na sua TV. E para mais informações, você pode telefonar. Anote, 11 2905 3047. Eu vou repetir, 11, código DDD de São Paulo, telefone 2905 3047.